Ele foi assassinado no dia 18 de maio de 73. Estava com 10 anos. Os acusados são de famílias influentes e só foram presos no dia 23 de agosto último, 4 anos depois. Dante Barros Michelini, de 52 anos, seu filho Dantinho, 23, e Paulo Elau, de 27, são os acusados pela morte, rapto, indução ao tóxico e ocultação do corpo da menina. Chamado Maio Laranja, é lembrado no Brasil como um mês de combate à exploração sexual e ao abuso de crianças e adolescentes no Brasil. A campanha teve início devido ao caso Araceli, que aconteceu no dia 18 de maio de 1973, na cidade de Vitória do Espírito Santo, onde uma menina de apenas 8 anos foi estrupada e morta por jovens de classe média. E até hoje, esse caso segue impune. A campanha visa conscientizar a sociedade como um todo de como identificar e como proceder na denúncia quando um caso de abuso sexual acontece. Estou atualmente como supervisora do programa Primeira Infância do SUAS, o programa Criança Feliz, e também sou presidente do Conselho Municipal de Direitos de Criança e Adolescente. O Conselho, ele propõe, delibera e controla as políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes do nosso município. O programa Criança Feliz ele é um programa de visita domiciliar, onde as visitadoras fazem visitas semanais na casa da família, da criança acompanhada, e elas acompanham toda a fase de desenvolvimento infantil, desde a gestação até os 3 anos de idade da criança e também BPC até os 6 anos de idade. No programa Criança Feliz, devido às visitadoras terem um contato direto com as famílias, com as crianças e acompanhar o desenvolvimento dessas crianças, elas podem identificar alterações no comportamento e também no desenvolvimento daquelas crianças que podem ter sido ocasionadas por um abuso sexual. Caso haja uma suspeita das visitadoras, no primeiro momento elas tentam conversar com o responsável da criança, seja mãe, avó ou um pai que seja o cuidador principal dessa criança. As visitadoras vão tentar, de uma certa forma, alertar o cuidador, e possivelmente, juntamente com o cuidador, fazer a denúncia. E caso não surta um efeito com aquele cuidador, como a denúncia ela é anônima, e também pode ser feita por qualquer pessoa, tanto como pela própria criança, como também pelo adolescente, ela pode estar sendo feita dentro do próprio programa. Eu sou assistente social de formação, estou coordenadora do CREAS Regional Polo de Malta. O CREAS ele é um equipamento público que está dentro da política de assistência social. No nosso caso, ele é um CREAS regional e ele está dentro da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado da Paraíba. Nós atendemos ao município de Malta, que é onde está localizado o polo do CREAS, mas também atendemos a 5 municípios vinculados. Então, o CREAS ele trabalha com famílias e indivíduos que estão em risco social ou em situações de violência ou violação de direitos. E aí, também inclui crianças e adolescentes que sofrem abuso ou exploração sexual. O trabalho do CREAS, quando a gente recebe essas demandas específicas de abuso ou exploração, geralmente elas costumam vir de outros órgãos, porque a vítima em algum momento
ela já falou ou então se identificou quanto vítima, ou alguém já fez a denúncia, né? Então ela pode vir tanto do Conselho Tutelar quanto do próprio Ministério Público, quando já tem passado aí pela delegacia e já tem feito todos aqueles processos legais, enfim. Mas também existem outras formas de fazer a denúncia, que são os canais do DISC, o DISC 100, o DISC 155, como também a demanda espontânea, que é quando a família ou algum vizinho, ou algum parente, ou a própria vítima relata e pede ajuda. O serviço de convivência, ele é um serviço que é uma rama, eu costumo dizer que é uma rama do CRAS. É um serviço socioassistencial, né, que complementa o Serviço de Proteção Integral à Família, que é o PAIF. E a gente faz o atendimento de crianças, adolescentes e idosos. Crianças a partir de 6 anos, adolescentes de 6 a 12, adolescentes de 13 a 17 e o idoso que é a partir de 60 anos. Os encaminhamentos são feitos através dos órgãos competentes, tipo Conselho Tutelar, CREAS, CRAS, e a gente acolhe essa criança que sofreu abuso, né? Ela é inserida, eu posso dizer que num ambiente salutar, onde tem crianças, né, para conviver e para fortalecer vínculos com eles, como também adolescentes. E a gente desenvolve os trabalhos socioassistenciais através de oficinas de arte, de dança, de esporte. A gente trabalha a questão da convivência familiar e comunitária com eles. E faz também essa ponte com a família, que é muito importante, né? A gente trabalha em parceria, né? Conselho Tutelar, CREAS, Ministério Público, e faz também essa ponte com a família. Uma vez chegada a denúncia até o Conselho Tutelar, essa denúncia pode ser anônima, ou qualquer pessoa também pode se dirigir até a sede do Conselho Tutelar, que essa denúncia será guardada no sigilo. Uma vez chegada, o primeiro encaminhamento que a gente faz é para a saúde, para saber que aquela criança está precisando de um atendimento médico, psicológico, depois orienta e dá um suporte até a delegacia para que seja registrado o BO, e depois a gente faz o encaminhamento tanto para o CREAS como para o CRAS, para o Serviço de Convivência, e comunica a notícia de fato ao Ministério Público. Mas depois é importante também de acompanhar para saber que os serviços estão sendo prestados. Uma vez encaminhado, o Conselho Tutelar tem o papel de acompanhar e de cobrar dos serviços para que o direito dessa criança seja assegurado. Graças a Deus, aqui na nossa cidade de Malta, nós temos uma parceria muito importante, tanto com a saúde, como com o CRAS, com o CREAS, com o Serviço de Convivência. Como eu falei, uma vez chegada, a gente já procura dar andamento, encaminhando através de documento, através de ofício, e depois cobrando para saber que os serviços estão sendo prestados. Começando com visita domiciliar na casa da vítima e depois também visitando os serviços para saber que estão sendo prestados. Eu acredito que o crime de abuso sexual, na minha visão, na minha opinião, é um dos mais bárbaros que existe, porque a pessoa ter coragem de fazer o mal com a criança. E eu me recordo há mais ou menos 4 a 5 anos atrás, como eu escutei da boca de uma adolescente que tinha sido abusada, ela relatando que era abusada, mas o padrasto dava as coisas a ela, dava roupa, cuidava da mãe dela e pedia, por amor de Deus, para que ele não fosse preso. Quer dizer, isso marcou para mim como um fato muito negativo. Inicialmente, quando nós recebemos as demandas ou as denúncias, né, no primeiro momento a gente realiza uma visita domiciliar para que a gente faça uma escuta especializada com a vítima e com a família e faz aquela questão do acolhimento, sem julgamentos, e é tudo sigiloso, e ocorre também, inicialmente a gente tenta entender como é que aquela violência ela se deu, ela ocorreu, para que a partir daí a gente possa atuar. E aí, num segundo momento, a família é inserida no programa do PAEF, que é o programa específico do CREAS, onde são realizados os acompanhamentos para aquela família e, a partir daí, os encaminhamentos que se forem necessários, né? E aí, esses encaminhamentos, eles, em muitos casos, são para acompanhamento psicológico, porque nós temos o psicólogo no CREAS, porém o trabalho do psicólogo no CREAS, ele é psicossocial, ele não é clínico. E as pessoas costumam confundir bastante esse trabalho. E aí a gente realiza um encaminhamento para a Unidade Básica de Saúde do município,
E aí é feito um trabalho com o psicólogo para trabalhar aí o emocional daquela criança e daquele adolescente, mas não só da pessoa que foi vítima, também de toda a família. Toda a família ela é atendida pelo CREAS. E aí, a partir desses encaminhamentos que a gente vai identificando a necessidade e vamos fazendo para outros órgãos, a gente também atua junto com o Ministério Público, enviando relatórios de como é que está o caso, de como é que está o acompanhamento com a família. E aí a gente vai atendendo as demandas também do Ministério, mas basicamente no decorrer do acompanhamento daquela família é feito todas as orientações, tanto legais com o advogado do CREAS, que também assessora em alguns casos, quanto do psicólogo e do assistente social, como também do orientador social, que é toda a equipe técnica do CREAS acompanha a família toda e não só a vítima, né? Eu sou promotor de justiça no estado da Paraíba desde 2008 e nesse período eu sempre desempenhei a função criminal, né, de defesa das crianças e dos adolescentes vítimas de crimes, inclusive crimes relacionados à dignidade sexual, a abuso sexual, cujo tema se desenvolve nesse mês, né? Esse papel ele se divide em pelo menos duas perspectivas. A primeira perspectiva é uma perspectiva tradicional de acusação, né? O Ministério Público é visto normalmente como órgão de acusação, órgão acusador, que pega um caso, recebe uma demanda, normalmente da polícia, pode vir da polícia, pode vir do Conselho Tutelar, pode vir da população, um Disque 100, uma ouvidoria. A origem é variada, mas normalmente é da polícia. O Ministério Público recebe essa demanda, essa denúncia, digamos assim, né? Essa notícia de um crime, e a partir daí oferece uma acusação contra a pessoa que, em tese, é responsável, é autora daquele crime. A atividade da Polícia Civil, ela se prende o seguinte: a gente, quando recebe a denúncia, essa denúncia pode ser feita de qualquer pessoa da sociedade, pelas vítimas. Muitas vezes a gente recebe essas informações através do Conselho Tutelar, que é nosso parceiro de trabalho. E então a autoridade policial, de posse da denúncia, nós iniciamos as investigações, no sentido de se conhecer realmente a veracidade da ocorrência, as circunstâncias do crime, os meios empregados, a prova material, que no caso são o encaminhamento da vítima para a perícia técnica, e se conhecer a devida autoria com a sua individualização. Após esse trabalho, nós encaminhamos os autos da investigação, no caso, os procedimentos policiais, para a Justiça, e lá será acompanhado pelo Ministério Público e pelo juiz titular da vara, que tem competência para julgar esses crimes. A questão que envolve o menor, ela é feita de natureza sigilosa, tanto na esfera policial como na esfera judicial. Hoje, quando a gente distribui o inquérito, protocola no sistema PJE, o próprio sistema já decreta o sigilo. Então, quem vai ter acesso à movimentação desse processo é exclusivamente a Justiça. A vítima, muitas vezes, é negligenciada, é vista apenas como uma pessoa que produz a prova, uma pessoa que é trazida para o fórum apenas para que o seu depoimento seja colhido e, a partir daí, se tem uma decisão, ou condenatória, ou absolutória, enfim. Normalmente a vítima no sistema criminal é vista dessa maneira, mas a vítima é um ser humano. A vítima é um ser humano que sofre com aquela situação, né? E hoje o Ministério Público, consciente dessa função, também trabalha desde a origem em proteção da própria vítima. E como essa proteção é feita? Essa proteção é feita à medida que se faz o esclarecimento da vítima, dos direitos que ela tem,
esse é o primeiro momento que o Ministério Público, o promotor de justiça deve fazer, que quando eu entrei em 2008 eu não tinha essa percepção, e hoje eu já tenho. Né? É preciso dizer para a vítima o que ela pode fazer ou não naquela situação, né? O que ela pode acessar, os serviços que ela pode acessar, como ela deve agir no foro, né? A quem ela deve se reportar, como ela deve se comunicar sobre aquele fato. Pronto, sendo uma criança, hoje em dia existe um protocolo específico para a oitiva de crianças vítimas de crimes contra a dignidade sexual, né? Esse protocolo ele fala que deve se primar o máximo possível para que se evite a revitimização, ou seja, para que a criança não reviva aquela história várias vezes e sofra a cada vez que reviva aquela história. Então é importante que os operadores de direito, as pessoas que lidam e militam nessa área, tenham consciência e observem esse protocolo para que a criança seja ouvida, se possível, apenas uma vez e por uma equipe especializada, num depoimento que se chama depoimento sem dano, né, em que um psicólogo, um assistente social, uma equipe multidisciplinar aborda essa criança de maneira a deixá-la tranquila, de maneira a evitar que aquelas feridas aumentem, machuquem ainda mais naquela situação. Me chamo Aparecida Moreno, tenho 32 anos, atualmente sou servidora pública, sou ex-advogada, fui estudante de Direito, minha graduação é em Direito, sou pós-graduada em Gestão Pública e Direito Administrativo e Direito Tributário. Mas, enquanto graduação, eu tinha muita tendência para disposição a estudar o Direito Criminal. E uma das minhas áreas de interesse era justamente a área de violência sexual. Foi quando eu despertei para o estupro de vulnerável, que é a violência sexual contra crianças e adolescentes até a idade de 14 anos. Inclusive, o meu trabalho de conclusão de curso foi um estudo de caso feito inicialmente na NUMOL de Patos, que atendia 24 municípios na época, e nós estudamos crianças violentadas sexualmente até 14 anos de idade que eram atendidas pelo NUMOL de Patos. A princípio, o interesse era saber como que esse procedimento se dava, como que a denúncia era realizada, só que no decorrer mesmo da pesquisa, outros interesses eles foram surgindo, né? Outras necessidades dentro da própria pesquisa ela foi surgindo, como a de descobrir quem eram essas pessoas, onde elas estavam, né? Quais eram os reais efeitos na vida dos adolescentes ou até mesmo dos adultos, quais eram os órgãos de proteção, porque inicialmente a gente estou ali pegando o Código Penal, então tem todo um contexto histórico. Até 2009, o crime de estupro de vulnerável era tratado como um crime contra a honra. Ele não era tipificado no Código Penal como estupro de vulnerável, era um crime contra a honra, um crime comum, inclusive. Só a partir de 2009 que foi incluído o 217A no Código Penal, e aí ele foi tipificado e delimitado, né? Era de crianças e adolescentes até 14 anos de idade, que consentisse ou não a prática sexual, ou seja, ela poderia ser uma violência ou poderia ser uma prática sexual consentida, um ato libidinoso. É um texto da própria legislação, né? O ato libidinoso, que pode ser um beijo lascivo, que tem o intuito de satisfazer sexualmente o agressor. Então, o texto, né, do 217A, ele trazia isso. E aí, quais eram os órgãos de proteção? Quais eram, por onde se iniciava a denúncia? Todas essas necessidades, elas começaram a surgir dentro da pesquisa. Foram estudados casos, né, dos 24 municípios
aqui da região do Sertão da Paraíba, aqui que eram atendidos pelo NUMOL, e 2 municípios aqui da região, Malta era um deles. Nós fomos até um órgão de proteção que era o CRAS, e nós pegamos o público de vulnerabilidade social para que nós pudéssemos estudar e descobrir se ali dentro daquele público existia alguém que passou por esse tipo de situação de violência sexual contra crianças e adolescentes. E você vê dados apresentados por institutos de pesquisa, eles já são gritantes, eles são assustadores. Você saber que na minha época, quando eu estava fazendo a pesquisa lá em 2018, mais ou menos pela época de abril, mais de 500 mil pessoas no Brasil tinham sido violentadas sexualmente. Desse número, ali pelo mês de abril, 8.581, salvo engano, eram crianças e adolescentes. E esses 8.581 representava apenas 10% dos casos que realmente aconteciam, porque a denúncia até 2018 ela não era realizada da forma como ela é hoje. Hoje nós temos um aumento nas denúncias e ainda bem. É preocupante eu dizer que não existiram denúncias, porque a gente sabe que os casos de violência, eles acontecem. Então, no dia que não houver denúncias, é um caso preocupante, porque a gente sabe que a violência ela não vai deixar de existir. Seria bom se ela deixasse, mas a gente sabe que não vai. Então, uma coisa é você ver esses dados, eu falar esses dados. Outra coisa é eu olhar no rosto de uma pessoa e saber que ela é um dado, um desses dados, e que ela está fora dessa estatística dos 10%, porque ela não realizou a denúncia. E o fator principal dessa denúncia não ter acontecido foi o medo, e você vê o medo no olhar dessas pessoas, você sentiu medo no olhar dessas pessoas. É chocante, assim, eu não tenho palavras assim para expressar. Hoje em dia é muito presente essa questão, né, do abuso, a criança principalmente, né? E aí a criança, até chegar à adolescência, muitas vezes, ela já é muito abusada. Então, quando chega em uma adolescência, ela já chega meio que com traumas psicológicos, né, com sentimentos sensíveis, com psicológico sensível, na verdade. E aí a psicologia da saúde, ela vem com esse intuito, né? Esses casos, consequentemente, e quase sempre passam por conselho tutelar, ou vai diretamente do juiz para a Secretaria de Saúde, e lá vem todo descrito, né? O que foi a demanda, como levaram essa demanda, ou a suspeita desse talvez abuso ou abuso mesmo, e aí eles dão tantos dias para que a gente possa atender. No meu caso, quase sempre chega na secretaria e eles pedem 15 dias para que se faça um atendimento e logo após o atendimento se faça um relatório. E aí esse relatório eu vou falar sobre tudo o que foi feito, tudo o que foi observado, o sentimento daquela pessoa, daquela criança ou daquele adolescente, como eles estão se sentindo, né, os efeitos que causaram ou que ainda vão causar, né, na vida dessas pessoas, de crianças, adolescentes. E aí eu consigo, a partir daí, trabalhar em cima disso. O que é que eu posso estar fazendo para amenizar, né, esse sofrimento, né, essa dor dessa criança, né, que muitas vezes não sabe nem manifestar. E aí eu vou observar através, por exemplo, de um desenho. Eu vou fazer com que ela faça um desenho, um HTP, que a gente chama na psicologia, para que através desse HTP ela possa me demonstrar o que ela está sentindo no momento. Porque muitas vezes uma criança de 3, 2 anos, elas não conseguem expressar aquilo que elas querem. Então a gente usa de recursos, né, que a gente chama o brincar. O brincar através de um recurso lúdico, como HTP, como o joguinho,
para que essas crianças assim possam demonstrar através daí, e em seguida eu posso analisar todo esse contexto do brincar, do HTP, que é o desenho, como eu falei, e aí a gente trabalhar em cima dessas emoções. Já o adolescente, quase sempre, eles conseguem expressar um pouquinho melhor, né? Com uma certa timidez de como foi o acontecido, ou como não foi, até onde foi. E a partir daí fica mais fácil trabalhar as emoções com o adolescente. Então, existe uma diferença entre o abuso sexual e a exploração sexual de crianças e adolescentes. No abuso sexual é quando a sexualidade da criança ela é usada para satisfazer o desejo sexual do abusador. Já a exploração sexual, ela usa a sexualidade da criança com fins lucrativos, que aí já entra a questão da prostituição, da pornografia e também do tráfico infantil de crianças e adolescentes. É importante diferenciar, mas também saber que tanto o abuso como a exploração são casos de violência sexual de criança e adolescente que precisam ser denunciadas. O serviço de convivência, ele contempla, né, a criança e o adolescente até os 18 anos. Completou a maioridade, né, ele já deixa um serviço de convivência. Ela é inserida com 6 anos, a partir de 6 anos de idade, né, no grupo de crianças. Aí vai de 6 a 12 anos e depois a gente transfere ela para o grupo de adolescente, que vai de 3 a 17. A criança, quando ela é encaminhada por violência sexual, ela é inscrita, né, no grupo de prioritários. Então, claro que a gente tem um olhar bem mais especial, até porque é uma criança que sofreu um abuso, né, uma criança que sofreu uma violência. É uma mácula para a vida dela. E a gente tem que ter esse olhar especial para elas. Eles fazem o encaminhamento, a partir daí a gente faz a busca ativa. Certo? A gente vai na residência, faz a busca ativa, insere essa criança no serviço de convivência e a partir daí a gente fica fazendo esse contato, né? Sempre informando aos órgãos, tipo Conselho Tutelar, CREAS, eles também fazem, né, essa busca, né, para saber como é que se encontram essas crianças e esses adolescentes lá que foram abusados. Existem relatórios, a gente trabalha também com relatórios. Eles sempre procuram o serviço para saber como é que está se comportando a criança, como é que ela está agindo lá no serviço. O CMDCA ele não vai, como é que se diz, agir de forma direta nessa denúncia. Ele vai agir fiscalizando os órgãos, principalmente o Conselho Tutelar, que é o principal órgão de proteção de criança e adolescente do município, né? Que vai agir na tomada de frente nessa questão do abuso sexual. Então a gente o Conselho vai deliberar e também fiscalizar os órgãos de garantia de direitos no município. O CMDCA ele vai agir quando a criança está sendo negligenciada dentro dos órgãos de garantia de direito dessas crianças, ou seja, o Conselho Tutelar não está fazendo a sua parte enquanto garantidor dos direitos dessa criança. Para trabalhar a temática, né, do abuso e exploração sexual, a gente leva atividades, né, onde a mãe ou o cuidador pode estar interagindo com a criança e explicando quais são as partes do seu corpo e que partes podem ser tocadas ou não, né? Que não podem, outra pessoa não pode estar tocando nas suas partes íntimas. Então é através do brincar, né, que a mãe pode estar interagindo e também mostrando para o seu filho de forma prática, direta, as partes que podem ou não ser tocadas da criança. É bem efetivo dentro do programa, as crianças mostram através de vídeo que as mães mandam para a gente, que as crianças já sabem, né, quais são as partes do seu corpo, já conhecem, mesmo não estando em idade escolar, né, que 3 anos elas não estão em idade escolar, elas já têm esse primeiro contato com o seu corpo, conhecem o seu corpo e com o estímulo da mãe elas podem reconhecer, né, as partes do seu corpo que outra pessoa que não seja o seu cuidador principal pode ou não tocar. O Conselho Tutelar é porta de entrada. A denúncia tanto pode chegar no Conselho Tutelar, como pode chegar também pelo Disque 100, que é os direitos humanos. E aqui na Paraíba é um dos poucos estados que tem o seu próprio número que você pode denunciar. Hoje é o 155, mas antes era o 123, foi modificado esse ano para 155. Qualquer pessoa pode fazer a denúncia, não precisa de crédito no celular, só vai apertar 155 que essa denúncia vai vir até o Conselho Tutelar também. O sigilo de justiça é importantíssimo. Que a pessoa que procura o conselho para fazer uma denúncia dessa, ela quer que o sigilo seja resguardado para que ela não corra risco. E uma vez chegada até o Conselho Tutelar, a gente tem como obrigação guardar o sigilo daquela pessoa.
Alguns casos a gente toma conhecimento antes mesmo de chegar ao Conselho Tutelar e de chegar ao conhecimento da Justiça. Então cabe ao delegado já começar a apuração. O Conselho Tutelar também pode ter conhecimento, elaborar o relatório das diligências que faz em torno, geralmente encaminha para o Ministério Público, e o Ministério Público encaminha para nós fazer a investigação criminal, a investigação policial. Quando aquela criança chega até o conselho, às vezes precisando de um atendimento médico, às vezes o psicológico dela abalado, é a saúde que vai estar em primeiro lugar para que faça um acompanhamento específico naquela criança, seja com médico, seja com psicológico, com psicólogo, seja com qualquer integrante da saúde. Lógico que todos são importantes, como o Conselho, como a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Ministério Público, mas a gente, enquanto Conselho Tutelar, se preocupa com aquela vítima para que recupere ela, para que os direitos dela sejam assegurados. Mas, no quesito geral, ambos são complexos, no qual o psicólogo precisa, de fato, estar por dentro, estar acompanhando toda a família, o contexto familiar, de onde eles vêm, como é o andar deles aqui na cidade, né, na família, da escola para casa, relação de vínculo familiar, relação de vínculo com amigos. Então, tudo isso precisa ser observado. Então, a gente da saúde, né, eu enquanto psicólogo da saúde, eu recebo esse paciente e eu avalio tudo isso. Não só avalio a criança ou o adolescente, eu também atendo atendimento individual com os pais ou as pessoas responsáveis por esses pacientes. E teve um caso muito específico que eu lembro que a gente chegou para atender uma criança que foi vítima de abuso, onde a mãe relatou assim: mas minha mãe fazia isso comigo e eu faço isso com as minhas filhas e eu preciso vender a carne delas para me alimentar. Então é quando a gente, como ser humano, se choca com aquela realidade, mas como profissional a gente precisa atuar para que não haja essa naturalização da violência, porque isso não é natural. A mãe, o pai, assim como a sociedade e o Estado, a gente precisa proteger as nossas crianças e adolescentes. O caso de uma criança de 6 meses que foi violentada e ela sangrou até a morte pelo padrasto. Essa naturalização de que acontece, que a gente percebe na fala, quando ela diz assim: a minha mãe fazia isso comigo. Então a gente entende que é um ciclo que ele precisa ser quebrado. E trabalhar isso com a família é um dos desafios que a gente encontra, porque muita coisa é cultural. E aí a gente está trabalhando com particularidades do próprio indivíduo. Essa mãe que vendia o corpo das filhas e a carne, ela também foi abusada. Então, em um momento da vida, ela também foi vítima. E trabalhar enxergando ela como vítima e não só como abusadora, como quem está causando a violência, é um olhar que o profissional ele precisa ter para que o trabalho ele seja de fato efetivado. Porque não adianta só a gente julgar essa mãe que realizou isso se para ela em algum momento foi vítima também, mas não se enxergou quanto vítima. Então é todo um trabalho psicológico que precisa ser feito, um acompanhamento psicológico, para que ela também seja cuidada, né? E trabalhada para posteriormente ela poder identificar onde ela foi falha e recuperar aquelas crianças, né? Que também existe essa possibilidade, quando elas estão na casa de acolhimento, a gente trabalhar essa família para que depois as crianças retornem. Quando a gente recebe, né, essa demanda, esse encaminhamento, a gente já fica tenso, né? De qualquer forma a gente já sente. É como se fosse um problema nosso, entendeu? O abuso ele vai muito além do que você possa imaginar de sentimento, né, de ruim, de sentir peso. A gente realmente fica passados. Eu ouvi mulheres que foram violentadas sexualmente e que na sua vida adulta elas perderam tanto a sua identidade, elas perderam tanto a noção de dignidade que elas se permitiram entrar no mundo da prostituição. Como também eu ouvi uma mãe que relatou que a sua filha
não gostava de sair para a rua, não tinha amizades e que relatava abertamente que jamais iria conseguir se relacionar com alguém, não queria namorar, não queria ter nenhum tipo de relacionamento, porque se sentia indigna. Como também eu ouvi relatos de mulheres que diziam que tinham medo de sair na rua, medo de ser julgada, medo de ser condenada socialmente, e por isso ela não conseguiu falar, ela não conseguiu denunciar, e que até hoje elas sentem medo de estarem sozinhas em ambientes ou de estar em locais muito movimentados, que apesar de estar com muita gente ao redor, se sentia ali um pouco solitária. Algumas não só identificaram depois de mulheres, mas só tiveram a coragem de falar, de fato, depois de mulheres, depois de adultas, que aquilo ali foi um abuso. Foi quando uma olhou para mim e disse que ela se sentia, não importava se ela já tinha tomado banho, se ela não tinha tomado banho, para ela estava sempre suja. O promotor de justiça, quando recebe uma denúncia, e essa é uma denúncia grave de abuso sexual, né? Só sabe quem é vítima desse caso, é uma coisa que marca a vida da pessoa o resto da vida. O promotor de justiça é obrigado, o Estado não tem opção para o promotor a não ser oferecer uma acusação, tendo o mínimo de prova, né? Obviamente, essa acusação vai se socorrer de um depoimento, de um exame pericial, né, de alguma testemunha. E entendo elementos mínimos para acusar, o promotor de justiça vai oferecer essa acusação. Chama-se denúncia. O promotor de justiça oferece uma denúncia, a partir daí se resguarda os direitos constitucionais da defesa, né? O acusado vai ter direito de se defender, constituir um advogado ou um defensor público, apresentar a defesa, dar a sua versão dos fatos, indicar testemunhas, né? E o processo, no final, é julgado com a sentença ou condenatória, se reconhecer a culpa do réu, ou absolutória, se não se conseguir provar que ele realmente é culpado, responsável pelo fato que lhe foi imputado. Muito se fala a respeito da insegurança, do desconforto da pessoa que denuncia, né? É isso que eu escuto durante toda a minha vida profissional. Mas, doutor, como uma pessoa vai denunciar e depois vai se sentir segura para conviver com o agressor, para conviver com o vizinho, né? E há meios para se resguardar isso, né? A polícia, o Ministério Público garante o sigilo hoje do denunciante. Podem confiar nos mecanismos da ouvidoria, dos mecanismos da polícia do 190 e fazerem esse tipo de denúncia sem sentirem tanta apreensão, sem sentirem tanto medo. Então, a gente tem, né, o Disque 100. Quando for uma denúncia que ela é urgente, ou seja, aconteceu o ato naquele momento ou acabou de acontecer de forma direta, pode-se estar acionando através do 190 a polícia militar do município, né, para estar agindo naquele momento, e também no segundo momento está entrando em contato direto com o Conselho Tutelar, que é o conselho, a porta principal do município de denúncia de violação de direitos de criança e adolescente. Quando a gente protege a criança hoje, a gente evita que esse ciclo nas famílias eles acabem acontecendo novamente nas futuras gerações. Então, proteger a criança hoje é com certeza mudar a consciência do adulto de amanhã, para que ele não torne a ser futuramente um violador dos seus filhos, sobrinhos, e enfim, né? Porque a gente percebe que esse tipo de violência, de abuso sexual e de exploração sexual, ele claramente ele ocorre muitas vezes dentro do próprio núcleo familiar. Então, quando a gente protege a criança hoje, a gente já muda a perspectiva daquele adulto que ele será amanhã. É o nosso futuro, né? São os futuros cidadãos, é a futura sociedade, que eles vão construir.
é empoderar, né? É fazer um adulto pensante, fazer transformar uma sociedade, um povo. Eu queria só alertar a população de que crimes dessa natureza devem ser denunciados, porque se não chegar a denúncia às autoridades constituídas, isso vai aumentar a incidência, porque alguém que vive na prática de crime dessa natureza, se ele não é denunciado, ele vai ter a certeza da impunidade, então não vai ter nenhuma forma de se conter da sua ação criminosa com relação a esses crimes. Aqui na nossa cidade de Malta, infelizmente, existe um alto número de abuso sexual. A gente tira pelo ano passado, tivemos 11 casos registrados, notificados aqui no Conselho Tutelar. Esse ano já diminuiu, estamos com apenas um caso. Queremos que zere, né? Mas a gente pede, cada vez mais reforça à sociedade a importância de denunciar, não se calar, não se omitir. A gente devemos cuidar das nossas crianças porque elas são o futuro da nossa nação. Portanto, não se cale, faça bonito, denuncie, vem fazer parte juntamente com essa campanha. Nós hoje temos mais conhecimento de quem são esses abusadores, onde eles estão e de como a gente consegue prevenir. A denúncia, ela não vai prevenir que a violência aconteça, porque provavelmente ela já aconteceu. Porque quando o ato ele é consumado, outras violências já aconteceram com aquela criança. Violência psicológica, né? Outros tipos de violência já chegaram a acontecer com aquela criança. Mas ela vai reduzir os danos, a gente vai conseguir proteger essa criança através da denúncia. A gente vai conseguir retirar do meio social um abusador. E a justiça, eu acredito na justiça, eu acredito que ela exista, desde que nós consigamos apresentar, né, para os meios de proteção quem são, identificar para eles quem são esses abusadores, onde eles estão. E aí a justiça vai conseguir chegar até eles. Se a gente se cala, não tem como a justiça chegar. Às vezes a gente diz, o Brasil não tem justiça no Brasil. Mas quantas vezes nós somos homens diante das injustiças? A gente tem conhecimento e por acreditar que a justiça não vai acontecer, a gente se omite. E é importante destacar que nesse caso de violação contra criança e adolescente, a omissão, ela também pode ser considerada como cumplicidade. A importância, não só a importância, a obrigação que temos enquanto sociedade, enquanto população, de perceber ou de saber, porque muitas vezes a gente sabe, mas a gente não é conosco, vamos fazer o quê? Vamos deixar passar, que não é conosco. Então, nós temos a obrigação, diante da lei mesmo, de fazer o disque denúncia através do Maio Laranja. Então, seguir todos os protocolos, e a denúncia ela pode ser literalmente anônima. Então, o que custa para mim fazer uma denúncia anônima, né? Então, o fazer uma denúncia anônima vai salvar vidas, ou pelo menos amenizar traumas, porque muitas vezes a criança ela não é abusada só uma vez, ela é abusada diversas vezes. É importante denunciar, a luta é de todos nós, são nossas crianças, é o nosso futuro.